Meus amigos, o programa com Augusto Maranhão traz hoje essa figura aqui de nossa cidade, querida do nosso estado, um grande engenheiro, perito profissional, homem de pesquisa, que está agora nos dando o prazer de conversar sobre um assunto muito interessante, que será a Ponte Metálica de Igapó, ou a Ponte Velha, ou popularmente a Ponte de Igapó. Eu estou falando desse figuraço, Manuel Negreiros. Certo, Manuel? Mas o programa é sem delongas. E a gente vai fazer a expedição grande amanhã. Mas, Negreiros, o que leva um engenheiro, um homem como você, resgatar essa obra de engenharia maravilhosa que foi a nossa Ponte de Igapó? A Ponte Velha de Igapó, ela parece que ela foi quem me ganhou, ela é quem vem atrás de mim. Ela tá chamando, Negreiro, me ajude! Isso, vem ela caindo os pedaços lá, e cada vez que eu vou lá eu vejo uma consistência, uma força, é de uma história tremenda. Ela começou, eu passei nela com meu pai na década de 60, depois quando vim morar em Natal em 82, eu sempre ia no Instituto Histórico e Geográfico atrás de algum livro contando a história dela e nunca achei. Nunca achei nada sobre a Ponte Velha de Igapó. Até que em 86 eu peguei umas obras na Zona Norte, ia para lá todo dia, e todo dia eu passava olhando para a Ponte Velha de Igapó. Ali, tinha dia que eu olhava só os arcos metálicos, tinha dia que eu olhava só o concreto, naquela passada rápida na ponte. E em 96, exatamente, eu comecei a pesquisar mesmo a fundo. Contratei uma pessoa para pesquisar, consegui pouca coisa, como um contrato que não era dela, mas era parecido com ela. E a coisa foi tomando... Aí eu comecei a ir mais a fundo. E foi quando eu decidi pesquisar em inglês. Digitava, em vez de digitar Ponte Velha de Igapó, Ponte Metálica sobre o rio Potengi, eu botava Bridge over Potengi River. Aí pum, começou a aparecer. A primeira coisa que me apareceu foi um currículo de um engenheiro francês, onde ele lá no currículo dele assinava como uma das obras dele a nossa Potengi, Bridge over the Potengi River, que é a nossa ponte metálica. Olha, quer dizer, agora, antes de a gente chegar esse engenheiro francês, que em seu currículo tem essa obra maravilhosa, voltemos aqui um pouco ao Império. Foi no Império a ideia de construir essa ponte ligando o outro lado do rio com o lado de cá do rio. Como surgiu a ideia de ter essa ponte? Foi as estradas de ferro? Foi o comércio? Foi o caminho para o sertão? O caminho para o agreste? Como é que foi, Negreiros? A necessidade de transpor o rio Potengi é desde 1830. Segundo Wagner Nascimento Rodrigues, ele analisa tudo isso bem até chegar no projeto da ponte. Wagner é aquele homem da estrada de ferro que fez o túnel conosco. Isso, Wagner estuda ainda as estradas de ferro do Rio Grande do Norte muito bem. Isso. E eu cito ele exatamente essas tentativas de 1830 até chegar, teve uma data muito específica que foi 1870, quando o imperador Dom Pedro II oferece ao então governador do Rio Grande do Norte, que na época era presidente da província, uma quantia de 350 mil contos de réis, que para ele terminar a ferrovia a ligar até Baixa Verde e da Ribeira 1870. Só um parênteses, 1870 foi o fim da Guerra do Paraguai. Então o Brasil tinha gasto muito dinheiro, muito empréstimos ingleses para suprir a guerra. E mesmo assim ainda tinha dinheiro, esses eram os ingleses já pós-Guerra do Paraguai querendo fazer a exploração. Era os juros de 6% ao ano, e o governador, muito honesto, viu que não podia pagar e devolveu esse empréstimo. Então você vê, perdemos uma oportunidade em 1870 e a ponte só foi sair e começar a ser construída em 12, mas com os primeiros projetos apresentados em 10, essa ponte atual, né?
Então é isso aí. Vamos entrar agora no engenheiro francês. Vamos chegar a 10, a 1910. Quem era o governo? Quem era? Tem uma história de Tavares de Lira que ajudou muito. Ajudou. Tavares de Lira era o ministro de Obras e Viação na época e ele ajudou muito. Agora, a gente encontra no currículo desse engenheiro essa obra, junto com outras obras. Cite o nome dele. Georges Camille Imbaud. Se pronuncia Georges Camille Imbaud, mas é Imbaud. Eu cheguei a falar com o neto dele, o Michel Colombo, porque o Jorge Camille só teve filha mulher, então o sobrenome não foi para frente. Mas a empresa que Jorge Camille fundou na cidade de Châteauneuf-sur-Loire, lá na beira do rio Loire, na França, essa empresa funciona até hoje. E o presidente dela é esse Michel Colombo. Eu falei com ele, é o neto. O presidente dela atualmente é o neto de Jorge. E a importância desse engenheiro no nosso projeto aqui, que depois vocês vão ver aqui os detalhes. Isso aqui é a ponte de Igapó em miniatura, né? Mas depois a gente vai falar sobre esse projetozinho em escala, né? Mas me diga assim, qual a grande contribuição do engenheiro francês à nossa ponte? Na época, quando se começou, o grande detalhe que antes de falar em Jorge Camille, a gente tem que falar no arrendatário da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, que era uma companhia chamada Companhia de Viação e Construções. Esse era um arretado. E esse cara, o dono dessa companhia, o presidente, teve uma vida fabulosa. Eu vou voltar a ele, mas você fez a pergunta sobre o Jorge Camille, Então, vamos dar uma parada aí esse cidadão brasileiro fabuloso que era o dono. Stop no François e vamos aqui para o brasileiro. Vamos falar no brasileiro? Vamos falar. Bom, que as pessoas em Natal, as pessoas sempre falam a ponte construída pelos ingleses. Todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso. Tudo bem, ela foi construída pelos ingleses. Mas quem deu o orçamento dela, para o governo brasileiro, não existiu empresa inglesa. Isso é uma grande pesquisa, revelação. Porque eu, inclusive, passei anos e anos procurando um contrato com a Cleveland Bridge e nunca achei. Poxa, aí eu fui a fundo e vi que quem fez o contrato com o governo brasileiro foi a Companhia de Viação e Construções, sob a presidência do fabuloso engenheiro chamado João Júlio de Proença. Bota a foto dele, Léo. João Júlio de Proença. Esse cidadão foi um engenheiro de Minas que depois fez um upgrade na formação dele e fez engenharia civil. Um cidadão incrível que nasceu em Valença, no estado do Rio, mas o pai morreu cedo, ele foi morar em Ouro Preto com a mãe e se formou em Minas, em Ouro Preto, que era a melhor escola de Minas do Brasil. Tal de uma politécnica lá? Tinha uma politécnica lá, eu não fui a fundo nisso. Mas o João Júlio de Proença foi um homem tão fabuloso que no currículo dele, ele está num livro, que o livro se chama Homens de Ouro Preto. Ele é um desses camaradas, e era o arrendatário aqui, o empreiteiro aqui. Como é que ele chegou no Rio Grande do Norte? Então, ele viu que o Rio Grande do Norte não tinha nenhum grande empreiteiro, veio para aqui antes, ainda com uma empresa que se chamava Proença e Gouveia. Arrumou um sócio, era uma limitada. E começou a fazer as estradas de ferro empreitando direto com o governo. Foi quando o governo resolveu fundar a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, e ele passou a ser o arrendatário da linha que ia de Igapó. O interesse era ligar com o Ceará, mas o primeiro ramal era Igapó, o ramal grande até Lages, mas passava por Baixa Verde, que hoje é João Câmara, Itaipu, e também tinha um ramal de Lages, Pedro Avelino, que é onde está... Pedro Avelino vai ser a grande descoberta, mas a gente vai falar daqui a pouco, mas só sobre a ponte perdida, mas vamos tocando aqui em Proença ainda.
Então, João Proença, ele era, e todos o contrato com o governo brasileiro, inclusive o orçamento, que eu estou de posse do orçamento, é uma peça linda, ele dividiu o orçamento em 3 etapas, dizendo os equipamentos que ia utilizar, tudo a vapor, as máquinas a vapor, os grupos, eram 2 grupos geradores. Isso tudo era de Proença ou era dos ingleses? Nada dos ingleses, tudo de João Proença. Então, por que essa ponte dos ingleses? Porque esse é o grande detalhe que a gente deve falar, é o seguinte, que exatamente quando apareceu o primeiro orçamento, que ele ofereceu o primeiro orçamento e que queria construir essa ponte, com certeza ele fez consultoria com ingleses e alemães também, porque existe também outro grande detalhe. Os primeiros vãos que viriam para Igapó não era de uma empresa inglesa, era de uma empresa alemã. Que hoje é a MAN, né? A Maschinenfabriken, essa empresa alemã. Aí depois ele viu que os ingleses sabiam fazer também fundações, que o grande problema da ponte no local lá em Igapó era as fundações. As fundações ali que era o grande problema, porque era só lama, as fundações teriam que ser obrigatoriamente profundas, a partir de 10 metros após fundo de rio, 10 metros de profundidade. Então ele tinha tecnologia para isso? Tinha, os ingleses tinham, o Brasil não tinha. Esse é o grande detalhe. O João Proença viu que não tinha tecnologia no Brasil, foi pegar consultoria na Inglaterra, mas teve coragem, peito, para dizer: governo brasileiro, está aqui um orçamento, eu quero fazer a obra. Tá? É aí onde entra o Jorge Camille, que faz o primeiro projeto da ponte de Igapó, onde era um pouco diferente do de hoje. Esse é um grande detalhe. Esse primeiro projeto... Você tem aí alguma foto dele? Desse primeiro projeto de Jorge Camille, nunca, não tem, nem os filhos dele, nem os netos dele tem. Mas é descrito esse projeto num documento que eu tenho. Os vãos não seriam de 50 em 50 metros, seriam de 60 em 60 metros, e teria obrigatoriamente uma ponte girante, tourmant, como os franceses falam, para não atrapalhar com a navegação de Macaíba. Esse é o grande detalhe, ele tomou esse cuidado. Mas, provavelmente, João Proença viu que ia ficar caro e resolveu fazer 10 vãos de 50. E também Macaíba já estava um declínio econômico do casarão de Guarapes, onde passavam muitos barcos, né? Em 1910 já estava... E pedindo licença Wagner, naquela época tinha a hegemonia das capitais. As capitais tinham que mostrar poder, não é isso? Até para arrendar. Tinha que arrendar. Isso. Então, e voltando a Jorge Camille, ele fez esse projeto assim, lá, porque nessa época... Tem foto dele aí, não tem foto dele. Nessa época, 1910 a 12, ele era o engenheiro-chefe da Cleveland Bridge, a empresa escolhida por João Proença. Os construtores de pontes de ferro no mundo todo. No mundo todo. A Cleveland era a maior construtora na época, e até hoje ela constrói pontes pelo mundo inteiro. Até hoje, eu quando estive lá em 2011, o Bob Forrester, com quem eu conversei, ele dizia: acabamos de fazer contratos, com tantos contratos, nós temos mais de 100 contratos entre Índia e África. Tudo ponte metálica de tamanhos pequenos. Só um parênteses aí. Negreiro foi lá conversar com os ingleses, ele é acostumado com o horário do país de Mossoró, que o cara chega 2 horas depois, chegou lá, marcou tal hora e o inglês ficou esperando, e não foi, Negreiro? Teve esse fato? Levou uma regular light. Levei logo uma regular, Mas foi porque eu não coordenei os horários do trem. Eu estava em Londres e ia pegar um trem para Darlington, que é 280 quilômetros. Aqui para Recife. Norte de Londres, e cheguei lá. Mostra aqui o projeto. Então, esse é um livro que eu passei 5 anos atrás dele. Esse aqui é o meu maior ouro de toda essa história. Então, de 92 para cá, já está fazendo 17 anos que eu estou abraçado com essa ponte. E quando eu paro, ela diz: venha me pesquisar mais. Aí sempre aparece algo mais. Cadê Negreiro, Augusto? Aparece algo mais. Então, no livro da Cleveland, que ela editou em 30 mais ou menos, não tem a data impressionante, era desse proprietário na época. Isso foi um sebo inglês que eu encomendei, e 5 anos depois o sebo se lembrou da minha encomenda e mandou um e-mail dizendo: senhor, mister, nós encontramos seu livro, o senhor quer? Eu olhei e disse: o preço deve estar caro. Não, preço normal, $100.
Menos, chegou por R$ 80 total. Tá louco. Então, Machado. aí ela descreve as pontes dela, a vida dela, e uma das primeiras pontes da Cleveland Bridge foi exatamente onde o nosso engenheiro local, que projetou, foi trabalhar nela como engenheiro de campo. Ele tinha 23 anos, Novinho. que foi lá em Victoria Falls, na África. E então, no índice desse livro, aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, Sexta ponte. a sexta ponte é a nossa Potengui Bridge, near Natal, Brasil. Aí onde cai sempre a realidade nossa. E eu sempre reclamo com as pessoas antigas da cidade que guardam a memória de Natal, meu Deus, me dê uma foto da Ponte Velha de Igapó. Não tem, é a coisa mais rara do mundo. Ponte antiga. Aqui eu achei uma foto e com mais uma revelação interessante. Aqui é de uma riqueza incrível. Então vamos para a página 16, que é a página da obra. Inclusive tem pontes aqui do mesmo engenheiro projetista. E está aqui a página da Ponte Velha de Igapó. Coisa linda. Onde tem nessa foto, eu já ampliei, já fiz várias pesquisas aqui, saber o que tem atrás desse vão aqui. Tem os equipamentos que ajudaram durante a obra, entendeu? E tem a descrição dela. Tá certo? Ela é descrita da seguinte forma, já traduzindo direto. Ponte sobre o rio Potengui, perto de Natal, Brasil. É o que eu ia falar, perto de Natal. Era 5 milhas do centro da Ribeira para lá, que Natal em 10, 12 era Ribeira, né? Rocas e Ribeira, né? Um pouquinho no Alecrim só. O Alecrim estava nascendo, mas era algumas fazendas lá. Então, aí diz aqui, 9 vãos de 50 metros e um de 70 metros. Lá a gente vai... Vamos contar a história porque esse um de 70 daqui a pouco. Isso. E que ela foi feita de cilindros metálicos com 20 pés, que é 6 metros de diâmetro, cilindros metálicos. Esse cilindro metálico eu fui pesquisar através de sondagens posteriores. Essas sondagens provaram que a profundidade desse cilindro foram entre 10, 12 metros pós-fundo de rio, que já foi falado, né? Então, e que esses cilindros foram afundados, né, afundados sob ar comprimido. Tinha que trabalhar ar comprimido para a água não... Quer dizer que os caras ficavam lá embaixo. No ar comprimido, e olha a pressão, entre 40 a 50 libras. Isso é igual a de carro? De um pneu de carro? Como se trabalhar dentro de um pneu de um carro. Né? Então, e ela diz mais ainda, que todo o trabalho, incluindo fundações, foram dirigidas pela The Cleveland Bridge Engineering Company Limitada. Só um parêntese, essa Cleveland Bridge, ela... Por isso que a gente diz que ela é inglesa, né? Ela funciona até hoje, ela tem 137 anos de idade. Outra curiosidade, o vão central da ponte Rio-Niterói é metálico. Quem fez? Homem, diga não. Cleveland Bridge fez o vão central da ponte. A mesma que fez a ponte de Igapó? A mesma que fez a ponte de Igapó, foi ela. Você Eita. vê o que há de história, que quando você vai estudar, o que há de consistência por trás dessa ponte de Igapó. Além dela ser linda, ela tem... Vem pra cá, Ela tem... Léo tá mandando a gente se organizar aqui. Então, outro detalhe que essa foto nos revela, esse livro nos revela, é o seguinte, olha. Data do término, 1914. Oxe, mas ela foi inaugurada em 16? Isso. Que danado é isso, Negreiro? Detalhes, exatamente. Olha o detalhe aqui de Negreiro. A ponte terminou em 1914, mas Câmara Cascudo relata que em abril de 1916 a Catita passou por ela inaugurando. Foi inaugurada, a Câmara Cascudo foi essa inauguração em 16, ele tinha 18 anos de idade. Ele foi essa inauguração. E por que essa de 14 para 16, Negreiro? Porque esse é o grande detalhe, eu fui estudar e descobri. Por quê? Porque a ponte, quando ela foi contratada pelos ingleses no início de 12, Tá com quadrado aí, tá na... e os ingleses tocaram a obra e terminaram em 14.
Só que quando a ponte ficou pronta, ainda faltava terminar o ramal que ligava a Ribeira até a ponte, que nesse trecho tinha vários proprietários, muitos problemas de desapropriação, ou seja, os problemas daquela época. Sítios, né? Sítios, terra, houve muitas questões na justiça, ou seja, é o mesmo problema de hoje, com essas obras de hoje na Copa, o maior problema é desapropriação, né? Então, aí ele passou 2 anos para fazer esse acesso da cabeceira da ponte à Ribeira. A Ribeira. Na verdade, ele caminhava da Ribeira para a cabeceira da ponte. Porque o trecho de Igapó já estava bem próximo e que foi realmente toda a infraestrutura. É preciso também contar o seguinte: quando a gente pensa em ponte velha de Igapó... A ponte começou por onde? Isso, de onde que ela... Você raciocinou e eu captei sua mensagem. Essa obra eu sempre imaginava que ela tivesse sido iniciada, Bairro Nordeste. Iniciada do bairro Nordeste para a Zona Norte. Né? Foi o inverso. Foi o inverso. Veio de lá. Sim, porque a estação da Coroa, que tinha lá na margem esquerda do rio... A estação do Padre. A estação do Padre ou da Coroa, ela tem esse duplo nome, né? Também. A Pedra Preta? Toda a infraestrutura dos navios, dos paquetes que chegavam na Ela Vapor, era lá nessa estação que tinha um ramal até a própria estação de Igapó. E de Igapó é que tinha toda a... Começou do lado de lá. Começou da Zona Norte. Inclusive, o canteiro dos ingleses foi lá, foi construído instalações para 200 operários. Onde hoje era a Poti, ali naquele trecho mais alto. Exatamente, onde hoje é... Eram os transmissores da Cabugi, que depois virou Diários Associados ali? Não, exatamente os diários associados de hoje, do jornal que fechou o Diário de Natal. Ali, como era um local mais alto, até poucos anos era conhecido pelos habitantes de Igapó como o Alto do Inglês. Ai, para aí. Quer dizer que ali era o Alto do Inglês. Já voltando a 1910. Isso porque eles moravam ali, o inglês, os 2 engenheiros residentes que chegaram em Natal em fevereiro, o Stephen e o Byte. O Stephen era o engenheiro-chefe e o Byte era o engenheiro auxiliar. Eles chegaram em Natal em fevereiro de 1912 para iniciar a obra. Tá? E Proença aí, como é que tá? O Proença, ele fez o contrato com o governo brasileiro, ganhou a obra, e que foi aí onde eu também quero falar que nesses anos de 10 a 12 não existia praticamente a engenharia brasileira. A engenharia brasileira, se você pegar aqui esse livro, exatamente. 16, a inauguração da ponte. Isso. Então a ponte estava sendo inaugurada quando a engenharia brasileira estava nascendo. Então por isso que o João Proença, o empreiteiro corajoso, foi buscar tecnologia na Inglaterra. Hoje uma ponte no Brasil é feita por totalmente brasileiro, e a engenharia brasileira é de dar orgulho, super competente. Então isso é muito bom, que a engenharia do Brasil tem 90 anos e a ponte velha de Igapó tem 100 anos. Entendeu? Então você vê a ousadia desse cidadão, João Proença, a coragem dele de dar esse orçamento. Nós temos um orçamento. Quando vocês tiverem acesso ao livro, é o grande detalhe do livro. 20 minutos, Negreiro está fazendo essa pesquisa toda e vai nos dar, a nossa sociedade, esse livro maravilhoso, com esse registro dessa ponte de Igapó, que precisa. Se não fosse Negreiro, a gente ia perder. Essa conversa está tão boa, tão empolgante, que a gente vai moendo. Mas vou perguntar aqui ao nosso Negreiro. Negreiro, e sua viagem à Inglaterra? Como é que foi? Você foi na sede da ponte, foi lá, viu... Foi da construtora? Eu fui a construtora da Ponte Velha de Igapó. Essa empresa aqui? Foi essa empresa aqui, a Cleveland Bridge. Quando eu estive lá, ela me presenteou esse livro, através de um... A da Malásia está aqui? Tá não. Aqui é contando a história dela, da empresa. O que eu gostaria de mostrar sobre esse livro... Olha a foto primeiro, aqui, né, lá nela, da empresa. Eu escolhi um hotel exatamente em frente, né? Foi excelente, né?
E aqui eu conversando com o Bob Forrester, que é o diretor de marketing dele. Cheguei lá, ele já estava prontinho me esperando, paletó e gravata, 2 canetas para me dar de presente e esse livro para me dar de presente, entendeu? Ele já estava todo organizado. Eu doei a ele uma revista de concreto, na qual sai um artigo que eu fiz com um amigo, Fábio Pereira, mostrando a resistência do concreto. Ainda tem essa história dos testes que você fez do concreto. Estudamos o concreto, mas vamos mostrar o livro. Então eles me doaram esse livro, eu não prestei atenção há 125 anos, porque foi lançado em 2002, né? E antes de 2002, para fazer, hoje está com 137 anos. E quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, olha quem fez o prefácio do livro. Besteirinha. Tony Blair, o primeiro-ministro da Inglaterra, na época, né, em 2012, fez o prefácio desse livro, tá certo? Onde esse livro conta a história e tem alguns, não tem os momentos, lógico, né? O livro referencia o tal que eu achei. Quando eu fui lá em 2011, eu já sabia da existência dele, eu já tinha encomendado esse livro. E pedi a eles para dar uma olhada nesse livro. E eles, sabe o que eles me disseram? Que o livro já estava muito manuseado, que não podia mais ser manuseado, porque o livro, que a versão que eles tinham, já estava, não podia manusear mais. Entendeu? Aí eu disse, tudo bem, eu encomendei e tal. Então esse livro é esse aí. Aqui os antigos fundadores, tá certo? E conta detalhes de pontes que foram na base de tubulões, iguais aos de Natal, né? E conta a história também da primeira ponte que o Jorge Camille foi lá trabalhar, lá na África e no Zimbábue, tá? E aqui tem alguns detalhes de caixões pneumáticos, como é que era, eu referenciei, o livro é meu, eu risco com tranquilidade, né? E aqui tem uma ponte que se parece com a nossa, é uma ponte na África, que foi feita ainda em 28, quer dizer, só depois em 28, a nossa é bem anterior. E esses vãos são bem mais, são vãos aqui de... Aqui o cilindro que você fala? Não, aqui já é o pilar apoiado, o cilindro está embaixo, submerso. Aqui os guindastes, que na época ele chamava de Gerrit, e também a vapor, anda com trilhos, tá certo? Madeiras para abastecer as caldeiras, tá? E eu acho que tá aqui, porque a Cleveland não faz só ponte, ela também faz galpões. Esse é o de Zeppelin. Eu acho que apesar de ter um pé direito alto, não é, eu li lá, não é de Zeppelin. Fez também algumas obras de esgoto em Londres. Eles têm lá sobre o Tâmisa, tem simplesmente 2 pontes, inclusive uma histórica em homenagem ao rei Eduardo, aquele rei gago inglês. Quem construiu essa ponte histórica foi a Cleveland. Foi? Tá? E essa é a Harbour Bridge, Sydney Harbour Bridge, a qual, nessa época, é preciso você ver a peculiaridade das pessoas. Nessa época da construção dessa ponte, o Jorge Camille já não trabalhava mais na Cleveland Bridge, por um simples detalhe que eu acho muito interessante. Uma crise de 29, nos Estados Unidos, a bolsa, o crack da bolsa também, lógico, a Inglaterra foi atingida, e as empresas inglesas chegaram para seus cidadãos que trabalhavam nas suas empresas e dizem: ou você se naturaliza inglês, ou serão deportados. Você saia da minha empresa. Qual foi a decisão do francês Jorge Camille? Voltar para a França. Ele preferiu voltar para a cidadezinha dele. A história de Jorge Camille é belíssima também. Como é bela. Mas essa ponte só tem fera. E ainda não falei do engenheiro fiscal, o João. O paraibano? O paraibano. Pá. Então o Jorge Camille preferiu voltar. A cidade dele, a Châteauneuf, na época, tinha 4.000 habitantes. Hoje ela tem 85 mil habitantes, a Châteauneuf-sur-Loire, onde você toma um vinho maravilhoso. Ele preferiu voltar para a cidadezinha dele, montar a construtora dele lá, que se chama Baudin Châteauneuf. A
BC. Até hoje, quem procurar no Google acha essa construtora fundada por Jorge Camilo. Então eu já falei do projeto dele, e o projeto que me chegou às mãos através da Rede Ferroviária Federal, ela me mandou esse projeto, está aqui, Rede Ferroviária Federal, que é um projeto... Estrada de Ferro Sampaio Corrêa, ponte 520 metros. Isso, nessa época ela se chamava Sampaio Corrêa, mas na época da construção com certeza é Estrada de Ferro Central. E aqui mostra, é um projeto muito mutilado, muito estragado, é cópia, mostra as fundações, você vê essa linha, a linha d'água, aqui é o pilazão que desce, cilindro, e aqui é só a cabeça dele, onde a água... 70 metros aqui. É onde a água oscila aqui só, por isso que nunca ninguém vê essa parte de baixo aqui, a água nunca mostra, né? Nunca teve seca em Natal para mostrar isso, tá? E esse é o primeiro projeto que me chegou às mãos. Aqui é um formato, essa vista aqui é como se você ficasse entre esses dois pilares olhando para esse aqui. Se você olhar nesse sentido, você tem essa visão aqui, mas se você ficar entre os dois pilares e olhar para cá, você tem essa visão aí, tá certo? E se olhar de cima para baixo, tem essa visão aqui, que dá a ideia de como é as fundações dessa ponte. É um cilindro. E aqui a parte superior. E aqui a parte superior mostrando, você vê que ela parece bem parecida. Então, vamos ver agora um projeto que a gente tem, que foi quando se foi adaptar a ponte que era só ferroviária, só via única, uma mão, ela foi ser adaptada em ponte rodoferroviária, onde aí sim surge um projeto muito bonito, onde tem cortes. Esse é um vão de 50, esse é o vão de 70 metros, onde eles detalham como seria as pranchas colocadas para reforçar ela, e aí ainda tinha o nome de Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. E isso foi em que ano? E 40. Esse também quando passou para ser roda ferroviária. Isso eu tenho registrado, faz parte do livro, foi em 1944. Plena guerra. Né? Plena guerra, final da guerra. O primeiro carro a atravessar foi de um médico, aí eu cito o nome da pessoa que está dirigindo, um Opel. Foi o primeiro carro que atravessou, tá? E aqui mostra os detalhes técnicos que eu mostro o seguinte. O grande lance da engenharia de vencer vãos é o velho arco romano, né? Que você pode até construir... Faz uma amarração, Não, é que ele transforma... aí vou falar de algo técnico. Isso aqui, a flexão, ele joga para o banzo superior, e o banzo superior é quem passa a trabalhar mais a compressão e não a flexão. Entendeu? Isso pode ser para baixo ou para cima, nesse caso é o vão. Essa treliça se chama treliça Pratt. Isso é uma famosa treliça. Só pega aqui o detalhe aqui do seu modelo aqui. O X está aqui, né? Isso. Os outros não tem X. Pode conferir, não tem. Aqui? Esses na verticais são os braços. Exatamente, chama de braço, tirante não é, tá? E na parte horizontal embaixo, a gente chama, o banzo inferior, e esse de cima é o banzo superior, e essas são as diagonais, certo? Então, essas aqui, são as peças tradicionais. Ela é dividida, tanto a de 50 metros quanto a de 70, é dividido em 10 seções, você pode contar, são 10 seções, tá? A gente procurou, e tem um detalhe também que eu revelo, tem no livro, assim, a ponte foi orçada e depois perguntaram, e só vai atravessar trem, não vai atravessar gente? Ela foi, e agora, José? E agora? Aí tem tanto que o valor global da ponte, que todo mundo fala aqui, foi 1.494 contos de réis, não foi. Foi 1.557 contos de réis, porque tiveram que acrescentar o dinheiro dos passadiços, que eles chamavam naquela época, que são esses aqui, os passadiços
aqui no aqui, original, está aí ele lá, os passadiços. Isso foi um acréscimo, um adendo ao orçamento, tá? Tá aí os passadiços. Que eu tenho uma foto, aquela famosa foto de Jaeci, aquela que mostra um jipe saindo e uma caminhoneta saindo. Tem uma foto, um detalhe que eu recebi, mostra um cavalo atravessando, um burro. O pessoal atravessava isso de cavalo e burro. Eu achava, porque o tablado... Você tem outro aí também? O que é mais? Tem Vamos mostrar. outras pranchas. É o seguinte, as outras pranchas, já da reforma dela para se transformar em roda ferroviária também. É a preparação das cabeceiras, são detalhes bem técnicos mostrando como é que se ia fazer, porque é muito importante mostrar a vocês, nas fotografias você vê a diferença. Quando a ponte velha de Igapó ficou pronta, ela tinha duas guarnições de granito puro, tirada do granito lá em Macaíba, a pedreira que abasteceu a ponte, que você fez uma visita lá. Então, quando foram fazer a reforma, fizeram um muro lateral muito mal feito. Aí já não tinha mais aquele esmero de 1910. Isso foi a obra de 44, tá? Eu só gostaria que você lesse aqui para mim o nome desse engenheiro, que eu perguntei a ele. Edilson Medeiros da Fonseca. Conhece Edilson Fonseca? Conheço. Eu perguntei a ele precisa... Não bote isso. Deixa aí. Precisa o quê? Ele precisa... Ele me disse que não teve nenhuma relação aí? Não. Eu acho que algum homônimo, alguma coisa. Mas é muito parecido, né? E aqui também outro detalhe, é o detalhe daquelas casinhas que tinha, as guaritas que estavam com... Aqui é o projeto daquelas guaritas que tinha na Ponte Velha, na época que ela era também rodoviária, tá certo? Tá aqui, se você reparar na foto, você vê essa... Interessante que é exatamente guaritas. isso, ele vem assim meio enviesado, Isso, tem uma foto que mostra enviesado. Esse aí é o lado, vamos ver, esse é o lado de Igapó. Aqui, aquela famosa foto é de Igapó, viu? Onde aparece a urbana lá em cima. É importante a gente sempre registrar o que a foto é do lado de Igapó ou lado de Zona Sul. Do lado de Igapó só tem 4 vãos de 50 metros. Do lado da Zona Sul tem 5 vãos de 50 metros. Do lado de Igapó, 4 vãos de 50 metros. Do lado da Zona Sul, 5 vãos. E o de 70. Então toda foto que você olhar, que a primeira que aparece aos 4 vãos... É de lá. Com certeza foi tirada de lá. Entendeu? Então isso são os projetos que eu tenho acesso. No livro eu mostro os projetos originais, aqueles projetos ainda... A gente está fazendo aqui um empassando. Com o selo da República, né? Outra coisa, Negreiros, nós estamos aqui no laboratório do Menino de Negreiros. E nós vamos fazer agora a expedição que a turma gosta, né? Em busca dessa ponte perdida, desse vão que está intacto. Onde é que acende a luz aí? Precisa acender? Dá para pegar? Não, não problema não, vamos ficar assim mesmo. Negreiros, vamos encerrar aqui a parte de laboratório, a parte de estúdio. Nós vamos agora para a parte em loco no nosso sertão de Pedro Avelino. É isso, Negreiros? Isso, tem a visita à ponte perdida, mas antes de ir lá eu quero só falar Fale tudo. Da qualidade do concreto dessa... Deixa eu acender essa luz aqui. Não corta nada, Léo. Pronto. Vamos voltar a sentar. Senta aqui mesmo. Tá lá em cima. Rapidamente, você tem 3 minutos para falar do concreto da ponte. O concreto da ponte, em companhia de Fábio Pereira, filho de Zé Pereira, eu extraí 2 corpos de prova lá, levamos para a universidade para romper e deu resistências altíssimas. Esse concreto que está lá na ponte? Um CP, um corpo de prova, um testemunho, deu 25 MPa, que é 250 quilos por centímetro quadrado. Isso é um valor já bom para hoje, mas um outro corpo de prova deu 35 MPa, que
que é 350 kg por centímetro quadrado. Isso é resistência de concreto dos concretos de hoje, dessas obras modernas de prédio alto. Se for prédio baixo, basta 20. E lá 35. E lá deu 35. Outra coisa, você também pegou um pedaço do cimento lá, um saco que tem no Instituto Histórico, e fez uma prova. Isso, nesse mesmo ano de 2010 que eu rompi o concreto, eu também fiz existe 2 ensaios de alta tecnologia em concreto e cimento que chama FRX, que é fluorescência de raio-x, e DRX, que é difração de raio-x. Nesse primeiro ano, o cimento não mostrou nenhuma substância excepcional, nenhuma substância diferente. Mas em 2012 eu repeti a DRX do cimento e nós, através do Laboratório de Química da Universidade Federal, através de vários refinamentos nesse ensaio, a gente descobriu uma substância no cimento hidratado, que está lá no Instituto Histórico e Geográfico. Essa substância se chama catoite, ou catoíta em português, que é uma substância que, nesse ensaio, ela apresentou 15% na composição do cimento, que é um percentual alto. E essa catoíta não existe em mais nenhum cimento de hoje, nem na Europa, nem no Brasil. Por quê, né? Não existe porque a tecnologia foi se refinando e ela terminou se perdendo. Isso aí não dá um mestrado que eu estou fazendo, não. Isso aí dá uns 10 doutorados só em cima atrás dessa catoíta. Mas o grande detalhe é que eu comecei a pesquisar a catoíta e eu através de um autor, o Papa do Cimento no mundo se chama Taylor, que é um professor da Universidade de Aberdeen, lá na Escócia, bem próximo a Cleveland, bem próximo a Darlington. E esse professor, ele diz que em cimentos ingleses muito antigos, centenários, se encontrava catoíte num percentual alto. O da nossa fonte. Então, quer dizer que o nosso cimento era inglês. Era inglês mesmo. Essa é uma prova muito, muito especial que eu vi agora através do meu mestrado, que dá um atestado de autenticidade àquele saco que está lá, porque quando aquele saco me foi apresentado como saco de cimento, o cimento que foi utilizado na Ponte Velha de Igapó, eu olhei para o saco e não acreditei. Por quê? Porque eu sabia que os cimentos naquela época vinham em barricas de 170 quilos. Mas aquele resto de cimento de uma barrica deve ter sido uma que quebrou ou que sobrou e alguém inocentemente guardou aquele cimento. A gente vê através das ranhuras nele num saco de aninhagem, próprio, prontinho para ser petrificado, né? E com isso preservou-se. Meus amigos, vamos dar um corte para voltar na grande expedição à Ponte Perdida de Igapó, no nosso sertão de Cabugi. É isso, negreiros? Vamos lá. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Estamos já chegando aqui na nossa Ponte Perdida. Deixamos a RN, qual é o número, negreiro? RN que vai de Lages a Pedro Avelino? Pedro Avelino. Qual é o número, sabe não, né? Aí tudo bem. Estamos agora chegando perto da ponte. Pegamos aqui uma estrada carroçável. Apesar das chuvas, mas tudo muito seco. Seco. Hoje o nosso cinegrafista é Marinho Neto. Está em estádio probatório de cameraman. Mas está indo bem, não está, negreiro? Tá ótimo, tá tudo tranquilo. Olha pra frente agora, Marinho. Dá um corte, Marinho, agora. Muito boa. Você sabe dar uma parada aí? Mas Aí, Marinho. aqui de dentro, Negreiro ficou preso. Vamos dar uma olhada aqui na linha. Bora, Cerejo. Vamos olhar a linha aqui. Negreiro ficou preso no trole, não tem condição de sair não. Estamos chegando aqui na Ponte Perdida, mas fizemos uma pausa aqui na linha do trem. A linha do trem do ramal Lages Pedro Avelino. Eita, fiquei preso aqui.
Excelente estado de conservação, né? A expedição à Ponte Perdida, o oficial de dia Negreiros. Ó que coisa linda, rapaz. Chegou até o ano 2000. Logo após a construção da Ponte de Igapó, essa linha estava sendo construída pelo mesmo empreiteiro. Nosso comandante aí, Anal Capitani Asmar, tirando uma fotografia da gente. Esse homem é fera da rapaziada Potiguar. Já tá vendo? A ponte? É ela. Lá na frente. É, rapaz. Olha a ponte, lá na Tem frente. o Cabugi também lá no bico. É, tá no... Não, aquela pico tá aqui, ó. É ela. Vou ver. Vamos lá! O Cabugi tá ali lá. Questão de prioridade de governo. Seu avô foi o homem que fez o que, Jarbas? Pregou, que bateu os ribitos da Ponte de Igapó. Eu gostaria uma salva de palmas ao avô de Jarbas, de Pedro e Neto. É, Manuel de Oliveira Cavalcante. Nosso programa vai fazer muita reverência aos homens dessa ponte e dessa estrada de ferro. Chega, Maranhão. Tem mais aqui, ó. Ai, cereja aqui. Cravar na consciência de algum enlouquecido. Enlouquecido de esperança, né? Cereja, o seu depoimento aqui, mesmo sem o microfone, como é que tá a expedição, tá gostando? Sobre a descoberta de Negreiro, de 100 anos do pedaço da ponte. O que é que você diz? Olha, Augusto, eu sou um menino triste porque não tive um trem na infância. Ao contrário dos mineiros, ao contrário de vocês que fizeram. O trem chegava a Macau, mas eu não vi o trem. Eu morava na Rua da Frente e vinha para Natal no misto de Chico de Gustavo, que hoje é o Chico Francisco Cabral. Chico Cabral, né? Então eu acho muito interessante essa pesquisa de vocês. Eu acho que o nosso negreiro tem a obsessão de qualquer grande pesquisador, né? Está quase enlouquecido por isso aqui. Mas é por isso que ele, sendo perfeccionista, vai terminar levantando essa coisa. Eu acho que ele comprava essa ponte e montava no fundo do quintal. Muito bem, obrigado, Cerejo. O Marinho aqui está dando seu depoimento também. O grande professor Edgar Dantas fazendo aqui a sua observação. Professor, o que é que está achando aqui da expedição, do passeio? Isso é uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, entendeu? Que é reconhecer o esforço que foi feito na Primeira República de dotar o Estado de uma estrutura ferroviária adequada à sua produção algodoeira. Muito bom. E ainda se encontra quase perfeito, ou seja, perfeita para a época que nós se encontramos, né? Professor, eu peguei aqui o... Ó, você quer? Negreiro fez um achado ali importante. Sim. O que é, Negreiro? Cobra d'água. Uma cobra? É, A beleza da fabricação desse bueiro, a obra de arte que ele é. O bueiro tá cheio de não, como eu não disse? mas olha aqui, Negreiros. no local do rejunte das pedras. Ele Passa aí, passa. desenho. Não tem cobra aí. Mas olha, a junta em alto relevo. Por isso Opa, vou descer aqui. Segura, irmão. A gente tá sem médico na expedição. Mas porque tem osso aí? Aí, ó. Achamos o bueiro aqui. Abaixa aí, Jarba. Esse bueiro tem 100 anos. Tem 100 anos com certeza. Estamos aqui, programa Conversando com Augusto Maranhão, no bueiro. Que o rio é pra lá.
Estou dando uma de cinegrafista, o nosso amigo aqui do Porto. Como é seu nome? Hugo. Augusto Júnior. Olha o morcego aí dentro. Meus amigos, o programa estamos aqui na Estrada de Ferro, Laje Pedro Avelino, em busca da ponte perdida de Igapó. O trecho é um vão que houve um acidente. Esse vão de 50 metros foi substituído pelo de 70 e ele ficou parado. Então trouxeram a ponte de Igapó para aqui, para esse ramal. E é o único pedaço da ponte de Igapó que está praticamente intacta. E nós estamos em busca dessa ponte. Estamos agora com o nosso... A expedição conta com todos os equipamentos de salvatagem ali, ó. Doutor Jarbas Cavalcante caiu no buraco, o seu staff tá aí, ó. Para manter a segurança. É todo equipado. Vamos socorrer Jarbas. Era passar por aqui. Eu acabei de passar. Você viu, Sandro, aí no alto? Não, vem se não, bicho. Eu entrei, eu passei por aqui agora. Foi? Foi. Aqui é toca de onça, porque eu sabe mais de um animal. Já pegou, né? Essa ossada aí é de bode. Cerejo, viu o bueiro aqui? Pra cá, maninho, agora. Estamos chegando na ponte perdida. A ponte perdida de Igapó. Vamos parar aqui, irmã? Ei, irmã, para aqui. Para aqui, vamos andando, né? A gente vai andando nela, né? É a pé. Andando? É, vamos andando. Então bora andando, pronto. Estacionar aqui. Meus amigos, estamos chegando na ponte perdida de Igapó. Vamos fechar os carros aqui, né, maninho? Estamos no leito do rio Mulungu. Augusto, é só descer, rodar a roda livre e acionar dentro do carro. Ok, deu uma atolada aqui. É bronca, mas estamos chegando na ponte perdida de Igapó. Estamos no leito. Aí que eu vou filmar aqui a chegada aqui aqui no celular. Pera aí. Olha a ponte ali. A ponte perdida de Igapó. Tá, lá está ela. Meus amigos, essa é a expedição do vão da ponte de Igapó, que ficou perdida lá em Igapó em razão de um acidente. Teve que ter um vão de 70 e esse vão de 50 metros ficou sem utilidade. Então ele foi transferido para o ramal Laje Pedro Avelino. E graças a Deus, depois de 100 anos, encontramos o pedaço da ponte intacta, a nossa querida ponte de Igapó. Na ponte de Igapó, a ponte perdida de Igapó. Olha ela aqui. Veja que coisa maravilhosa. A nossa ponte de Igapó estava perdida há 100 anos. Isso é uma beleza, hein? Augusto, isso é o quê? Isso é alemã, inglês? Isso é inglesa. Né? Da Cribla. E o ferro tá bem Nova. novo, né? Estamos vendo
Chibatas Bridge. A ponte de Igapó intacta. Encravada no sertão potiguar. Olha aí. Parte da história de Natal encravada em pleno sertão. Cerejo está chegando para encontrar a ponte perdida, que nesse momento foi achada. Exatamente. O vão perdido. O vão perdido. Olha aí. Voltando à infância. Muito bem. Dá um mergulho no rio. Goodbye terminou. Mas tem que pensar que aqueles rapazes correm lá em cima e saltam no rio. Aí é que... Coragem. Igapó, né? Terminando aqui a epopeia. A epopeia da ponte perdida. Linda, né? Não imaginou ela nova como era linda? Você vê como ela ainda tá bem pintada. Ela ainda tá essa coisa. Esse prateado tá resistindo esse tempo todo. Segundo o Negreiro, houve a rede ferroviária pintou. A cor original dela, a ponte velha de Igapó, é preta. Preta. E isso aí foi pintado há uns 5 anos atrás, no máximo 10. Está muito bem conservada. É um vão de aproximadamente 50. Eu já medi, não deu os 50. Ele deve ter dado uma encurtadazinha em função da boca do rio aí, do braço do rio. Qual é o vão de lá? As mesmas pedras que a gente encontra na... O normal, quanto é? O vão normal são 9 vãos de 50 metros. O vão central E esse não é estranhamento central. é menor do que... Então esse vão deveria estar onde está o vão de 70 metros. Ele seria o vão central. Não, nunca, ali não tem vão central porque o número de vãos é 10. Aí nunca tem um central. Tem um pilar central. Estamos aqui chegando na ponte de Igapó. Estava perdida. Eu tomei fora de... Eita, pô! Tá se inclinando pra frente. Tem que ter sem tração. Bora. Ai. Ah, não, você... Os Augustos aqui se ajudam. Meu amigo, que coisa maravilhosa. São 2 filhos, né? É, só teu pai que sabe por quê. Você se lembra lá como o pino tava saindo fácil? Foi do mesmo jeito aqui. Não precisa na madeira não. Eu te amo, ponte! A ponte perdida, chegamos. Cuidado aqui pra gente não se rear. Tem que pisar no brilho. Aí eu não vou, essa é pra madeira. Meu celular tocando. Melhor botar os pés em cima do ferro. Não, só bota o ferro. Lembra lá que o pino tava solto? Tá do mesmo jeito aqui, o pino também tá solto. Se pisar aqui, ela cai. Eis a ponte de Igapó. O vão perdido da ponte de Igapó que está intacta. Novinha, 100 anos. Isso sim é uma ponte. Ó, vamos dar o grito. Eu te amo, ponte. Eu te amo, ponte. Pera aí, meu irmão. Oi. Deixa eu dar um abraço na ponte aqui, um beijo. Eu te amo, ponte de Igapó. Isso é um trabalho maravilhoso. A ponte tá nova, vocês precisam ver. Vocês precisam pegar, sentir a energia da ponte. Vai, Marinho, fotografando aí que eu tô aqui meio imprensado. Olha a altura que eu tô. Se eu cair aqui... Negreiro, não são tábuas, são dormentes, viu? Dificilmente. Diga, Marinho! Eu te amo, ponte! Olha o cabugi ali, ó. Aí, Alvinho. Rapaz, tô torando um pino danado aqui. Cuidado aí, viu?
Eu já sou sexagenário. Olha aqui essa pedra em cima do ferro aí. A madeira pode passejar, né? Só pisa no trilho. Só no trilho. Tem umas aqui que já tá meio... Tá novinha, pô. O que é que você acha? Eita. Rapaz, eu estou admirado como é que como há 80 anos conseguiu trazer isso pra cá. Maravilhoso. Maravilhosa, né? A gente fica emocionado. Sem dúvida. Meus amigos, isso é a Ponte de Igapó nova. Então o Rio Grande do Norte ainda tem esse privilégio de ter essa relíquia inteira. O pedaço da Ponte de Igapó que estava perdido. Pouquíssimas pessoas conhecem, tem ideia que isso existe. Você sabe qual foi essa história, né? Um ferroviário de 91 anos soltou dizendo que a Ponte de Igapó estava perdida no sertão. E Medeiro pesquisou e achou. Mais precisamente estava no quilômetro 15 de Laje. Isso. Jarba tá fazendo um trabalho ali. Augusto, deu vai cair madeira aí, ó. Não, tudo bem. Cerejo, vai subir, Cerejo? Homem, venha dar um abraço na ponte. Cadê o professor Edgar? Não, essa madeira é até puro nela. Rapaz, isso é um perigo aqui, viu? Se a gente escorregar, Essa madeira aqui tem que colocar 1000 quilos pra fazer cócegas dela. Olha o nome aí. Esse grampo é no calor, é? Ô Jarba, seu avô meteu o rebite aqui? Eu vou explicar aí você como é. Vem pra cá, Jarba. Chega, Já peguei o nome aqui do fabricante. Estamos aqui com Jarbas Neto. Como é o nome do seu avô, Jarba? Manuel da Oliveira Cavalcante. Ele veio de Caruaru para trabalhar na ponte. Na ponte em 1912, aos 18 anos de idade. E ele era o quê? Ferreiro? Ferreiro de profissão artesanal. Fazia enxada, fazia foice, atenaz. E aqui na ponte, Jarba, ele fez o quê? Cuidado aí embaixo. Deixa eu Jarba. fazer a volta aqui pra... Eu também, pra tô meio explicar. lascado aqui. Deixa eu sair daqui. Essas peças vinham de navio, Augusto, Cuidado aí, porra. vinham separadas. Então a função do meu avô era colocar esses rebites. Esses rebites eram aquecidos, colocado eles incandescentes. Aqui existe uma ferramenta de apoio para pegar a parte ativa e a passiva do rebite. E isso ia martelando até antes dele esfriar. Depois que ele esfriava, essas duas peças de metal ficavam juntas. Então na época ele me dizia que o mais difícil era trabalhar nessa parte superior. Porque cada rebite desse tinha que ser aquecido embaixo e jogado com um saco de lona, e outra pessoa segurava o rebite lá no outro saco de lona, feito uma pá. Pegava com a tenaz, colocava o rebite no local, quando uma pessoa segurava com uma ferramenta e o outro batia. E no outro dia tinha a fiscalização de um engenheiro que era do inglês, ele dizia que era o inglês FDP, não sei quem é, que era o FDP que ele dizia, que vinha bater. Quando o rebite estava frouxo, marcava esse rebite e ele tinha que tirar de talhadeira para fazer outro rebite. Por coincidência, esse rebite aqui, se olhar, ele não está bem colocado. É, Jarba? Olha aqui, você pode... Peraí, deixa eu passar. Isso aqui houve uma falha, como ele está afastado aqui, ó. Esse com certeza o inglês não veio ver aqui. É. Agora você imagina isso ele fazendo na Ponte de Igapó com um voo de 500 metros, 600 metros, fazendo esses rebites em cima, colocando esse rebite. Uma informação interessante, olha assim, uma inscrição, além das inscrições do fabricante, né, da Froninger, tem também inscrição de uma empresa contratada pela Froninger para tratar o aço. Observe aqui. SD Process Siemens. A Siemens, aquela multinacional alemã, naquela época já lidava com aço. Isso. Siemens Martin SD Process. Não, um detalhe que eu percebi, a prova maior, viu, Cerejo? Cadê Augusto? Tô aqui. Augusto, Ei. Augusto, você vai. Augusto tá igual a pinta dele. Tá, igual a pinta em beira ali? Sim. Corre para um lado para o outro. Maranhão. Oi. Tem uma informação muito importante que comprova a autenticidade dessa ponte que ela veio de Igapó. Por quê? Não é só o fato de
ela ser igual, ser irmã e tudo mais. É que ela tem falhas de montagem. Ou seja, a equipe que veio para cá já era uma equipe Terceirizada. Não especialista, entendeu? Que cometeu alguns erros de montagem, entendeu? Ou também que algumas peças que tenham sido cometido erros na montagem de Natal tenham se deixado para cá. Então você vê pequenos detalhes de montagem. Isso é uma prova maior que de que não segue o padrão de montagem de lá que foi mais perfeito, entende? Tá aqui um exemplo que Jarbas eu vi. descobriu, entendeu? E qual é o outro? Esse não está bem apertado. Essa questão do aperto era fundamental, onde o avô de Jarbas mais Cuidado aí, vê se não tinha raiva dos ingleses, né? Não, o inglês chamava FDP. FDP, né? Muito bem. Tem algum requisito? O descobridor da Ponte Perdida, o engenheiro Manuel Negreiros, que está fazendo o livro que você já sabe, né? Negreiro, alguma observação aqui sobre essa ponte que você ainda queira nos enriquecer? Sim, é muito importante a gente falar no ex-ferroviário Arruda Mariano, de 91 anos, que me deu a informação de que um vão que não foi utilizado lá em Gapó estava no quilômetro 15, aqui no trecho de Laje a Pedro Avelino. Entendeu? Aí eu vim verificar e realmente constatei que a informação dele está correta. Esse aqui é um vão não utilizado lá, tá? Então aqui tem alguns detalhes de engenharia, se você quiser ver. Os banzos, as vigas inferiores, chama banzo inferior, ele tem uma menor seção de aço do que os banzos superiores, porque esse tipo de treliça, a treliça prate, ela exatamente, os maiores esforços são jogados de forma que trabalhe o banzo superior, tá? Essas peças na verticais, essas são as diagonais, tá? E os montantes é que são essas peças na verticais. A riqueza de rebites, que o Jarbas já contou a história do avô dele, que era um rebitador, é sensacional. Essa ponte tem dois fabricantes do aço dela. É o fabricante chamado Frodingham Iron Steel e o Dorman Long. Esses dois fornecedores de aço forneceram aço para a Cleveland Bridge, que cortou-os de forma que eles pudessem ser trazidos de navios e montados aqui no Rio Grande do Norte. Ok? Ok, Negreiros. E essa descoberta, Negreiro, o que representa isso para a memória da nossa Ponte de Gapó? Eu acho que de todo esse estudo que eu faço da Ponte Velha de Gapó, esses 17 anos, essa foi a maior descoberta. É uma descoberta fantástica, porque aqui você tem um laboratório de como a ponte ficou depois de pronta, como você tem todas as riquezas de montagem, de detalhes intacta, porque aqui está no sertão central do Rio Grande do Norte, em Lages, onde chove pouco, e a conservação aqui se deu de forma muito melhor. Quem comprou, a Companhia Ferroviária do Nordeste que comprou, com certeza deu uma mão de tinta, no mínimo, no máximo 5 anos atrás. Com isso você vê o estado de conservação sensacional. Agora é preciso também alertar e falar que essa ponte está pintada na cor prata, mas a cor original da Ponte de Gapó é preto. A ponte sempre foi preta. E um detalhe que tinha lá e não tem aqui, que são os passadiços para passar pessoas. A Ponte de Gapó tem os passadiços de um lado e do outro. Essa daqui não tem, porque é uma ponte isolada, ferroviária, né? Isolada, então não há necessidade de passadiço para pedestres. Certo? Ok, Negreiro, estamos aqui. Deixa eu completar com ele o que aconteceu. Pronto, Jarbão. Essa ponte, quando foi constituída ela para execução em 10, como diz Negreiro no seu estudo, ela foi idealizada para ser uma ponte ferroviária. E depois Natal usou ela como roda ferroviária. E além desses trilhos foi colocada uma estrutura auxiliar e onde passavam os carros, para ter um movimento de tabuleiro de chapa de ferro. Após. Primeiro foi madeira. Primeiro foi madeira? Eu não posso discutir com o historiador. Madeira, depois e outro detalhe sobre as treliças que ele estava falando, que essas treliças
realiçam trabalho independente e depois elas são ligadas por esse perfil principal, que é onde segura todo o esforço, toda a carga que passava aqui que em cima da que são as treliças de maior altura, né? Na verdade são vigas. Vigas não, de maior altura. Tá saindo é porque o uso do tempo, mas ela foi bem, como ele disse que ela foi bem protegida, ela inclusive foi dada uma mão de zarcão antes de pintar as 70 cinzas. Agora, puxa, uma observação, aquele modelo de ponte em escala que nós filmamos na sua casa? Lá em casa, é uma cópia fiel em escala dessa ponte aqui. Entendeu? E quando eu terminei, foi um projeto de Álvaro, quando eu terminei de montar, a escala apresentou uma rigidez tremenda, uma rigidez incrível, impressionante, o modelo lá em escala. Tá? Então você vê que na parte superior ela é toda com diagonais x-ano, amarrando, além desses jacarés, que tem que amarrar cada montante desses, são esses na verticais os montantes, que ontem eu esqueci o nome, e as diagonais que só são no meio. Você vê que ela é também dividida em 10 seções, pode contar as seções, são 10, iguais às seções da Ponte Velha de Capó. Isso é uma descoberta fenomenal, né, Negreiro? Eu realmente, eu gosto se emociona. muito, eu me emociono, gosto de compartilhar com o natalense, trazer o natalense para cá e ver, e amar mais a sua terra, e ver que nós temos... Negreiro, você podia dizer, eu te amo, Ponte. Nós amamos a Ponte, nós amamos a Ponte, eu ainda digo mais, eu fico imaginando meu avô pendurado, batendo esse rebite. Que com isso foi que ele conseguiu criar meu pai me criar, e hoje eu estou aqui reverenciando a memória dele, tira o chapéu, exatamente. Então, eu amo o Ponte. Muito bem. Perfeito. Pois é, então é isso aí, a ponte está numa conservação incrível, muito bem conservada. Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão dá essa contribuição de resgate da nossa querida Ponte de Igapó. Infelizmente a bateria está acabando, nós vamos ter que encerrar aqui. Mas antes de encerrar, agradecer a todo mundo, a Negreiro, rapaziada da Potiguar, Ito, Irmar, Jarba. Isso, dá uma filmagem aí na turma. Eu queria que vocês, comigo, dessem um abraço na Ponte. Um abraço simbólico. Eu te amo, Ponte. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Valeu.